Para quem está na jornada de concurso federal, a Lei 8.112 é assim, uma parada obrigatória, não tem para onde correr. Mas olha, ela não precisa ser aquele bicho de sete cabeças, sabe? A ideia aqui hoje é justamente desvendar essa lei de um jeito estratégico, focando exatamente no que interessa para garantir os pontos mais importantes na prova. Para facilitar o nosso entendimento, a gente dividiu essa análise em 6 etapas bem lógicas. Vamos seguir o ciclo de vida completo de um servidor público, sabe? Desde os conceitos básicos até aquelas dicas estratégicas que fazem toda a diferença. Vamos começar pela base de tudo. Então, antes da gente mergulhar em promoções, licenças e tudo mais, a gente precisa ter certeza de que estamos todos falando a mesma língua. Vamos alinhar 3 conceitos-chave que são literalmente o alicerce de todo o regime jurídico. Tudo começa aqui. A definição parece simples, né? Pessoa legalmente investida. Mas a chave está justamente aí, nesse legalmente investida. Isso quer dizer que não é só trabalhar para o governo, não. Tem que ter passado por todo um processo formal, o concurso público, o ato de posse, para de fato ocupar um cargo. E aí, se o servidor é a pessoa, o cargo público é a função que essa pessoa desempenha. Pensa que é tipo a caixinha que define exatamente o que ela faz, quais são as responsabilidades e até quanto ela ganha. É o que dá estrutura para o trabalho no serviço público. E para fechar, a gente tem o famoso Regime Jurídico Único, o RJAU. Esse é basicamente o nome do nosso manual de regras. E a palavra único aqui é super importante. Ela significa que, em vez de cada órgão ter suas próprias regras, a Lei 8.112 veio para unificar tudo para todos os servidores civis da União, das autarquias e das fundações federais. Bom, com essa base bem estabelecida, agora sim a gente pode começar a explorar o ciclo de vida de uma carreira pública. Como é que se entra e quais são as formas de sair? Vamos dar uma olhada nas portas de entrada e de saída do serviço público. Estão aqui as 7 portas de entrada para um cargo público, que a gente chama de formas de provimento. A mais famosa, claro, é a nomeação, que vem depois da aprovação no concurso. Mas olha só, existem outras, como a reversão, que é quando o servidor aposentado volta. Cada uma delas se aplica a uma situação bem específica. Agora, as portas de saída são as situações que fazem um cargo ficar vago. E aqui vai uma curiosidade que é pegadinha de prova direto. Reparou que promoção está nas 2 listas? Pois é, isso acontece porque quando um servidor é promovido, ele deixa vago o cargo antigo para assumir um novo num nível superior. E aqui, gente, está uma das distinções mais importantes da lei toda e um alvo certo em provas: exoneração e demissão. Podem até parecer a mesma coisa, mas não são de jeito nenhum. Exoneração é a saída sem punição, ok? Muitas vezes a própria pessoa pede para sair. Agora, a demissão é sempre uma penalidade, sempre. Ela acontece depois de uma falta grave. Então, para não esquecer mais, demissão tem a ver com punição. Esse slide aqui é praticamente um mapa mental para acertar questões sobre o retorno ao serviço público. Pensa nele como um guia de se isso, então aquilo. Se a demissão foi considerada ilegal, a solução é a reintegração. Se o servidor foi reprovado no estágio probatório de um outro cargo, ele volta para o cargo anterior por recondução. E se um aposentado retorna à ativa, o nome disso é reversão. É um guia rápido para cenários que parecem complexos. Depois de entrar no cargo, o servidor encara o primeiro grande desafio, o estágio probatório. Vamos ver como funcionam esses 3 primeiros anos que são absolutamente cruciais para conquistar a tão sonhada estabilidade. O caminho até a estabilidade dura 3 anos. E durante todo esse período, um novo servidor é avaliado o tempo todo. Lá no final, tem uma avaliação especial de desempenho que vai decidir se ele será ou não efetivado. O ponto central aqui é que a estabilidade não é automática, não é só pelo tempo. Ela precisa ser conquistada com um bom desempenho. E como é que se mede esse desempenho? Não é nada subjetivo, não. A lei define 5 critérios bem claros, que funcionam como uma régua de avaliação. São eles: assiduidade, disciplina, capacidade de iniciativa, produtividade e responsabilidade. É fundamental memorizar essa listinha para as provas, viu? Uma vez estável, a vida do servidor é regida por um equilíbrio constante entre direitos e deveres. Vamos explorar agora o que a lei garante de um lado e o que ela exige em troca do outro. Aqui temos outra pegadinha clássica. Vamos pensar assim: vencimento é o salário base, sabe? O valor puro do cargo. Já a remuneração é o valor total, o pacote completo, ou seja, é o vencimento mais todas as vantagens permanentes, tipo gratificações. Vencimento é a base, remuneração é o todo. Simples assim. Esse slide mostra de forma bem clara um tópico quentíssimo em concursos: as licenças.
A grande divisão que a gente precisa entender é entre as que são remuneradas e as que não são. Por exemplo, a licença maternidade é um direito com remuneração. Já aquela licença para tratar de interesses particulares, por outro lado, é sem remuneração. Entender essa diferença é crucial. Do lado dos deveres, a lei espera lealdade com a instituição. Do lado das proibições, o foco é muito claro: impedir que o servidor use o cargo para benefício próprio. A mensagem central é que a função pública tem que servir ao interesse de todos e não a interesses privados. Mas e o que acontece quando essas regras são quebradas? Aí a gente entra no campo das responsabilidades e das penalidades, um sistema bem formal para lidar com as infrações. É fundamental entender que as responsabilidades são independentes e elas podem se acumular. Por exemplo, um servidor que desvia dinheiro público pode ter que devolver o valor na esfera civil, responder por um crime na esfera penal e ainda ser demitido na esfera administrativa. Ou seja, um único ato, 3 consequências diferentes. A administração não tem tempo infinito para aplicar uma punição. O nome disso é prescrição. E a lógica é simples: quanto mais grave a penalidade, maior o prazo que a administração tem para aplicá-la. Para uma advertência, são 180 dias. Já para uma demissão, esse prazo se estende para 5 anos. E chegamos à nossa reta final. Agora que a gente já entendeu como o sistema funciona, vamos focar na estratégia. Quais são aqueles tópicos que mais caem? Onde vale a pena concentrar energia para garantir o máximo de pontos? A regra geral é muito clara. É proibido acumular cargos públicos remunerados. Ponto. No entanto, toda a regra tem sua exceção, e essas 3 aqui são temas clássicos de prova. É permitida a acumulação para 2 cargos de professor, 1 de professor com outro técnico ou científico e 2 de profissionais da saúde. Mas atenção, sempre que houver compatibilidade de horários. E aqui está a grande dica estratégica, o pulo do gato. A cobrança da Lei 8.112 nos concursos é altamente previsível. Se houver um domínio sobre esses tópicos que estão no centro do alvo, provimento e vacância, licenças, o processo administrativo disciplinar e a acumulação de cargos, o caminho para acertar a grande maioria das questões já está traçado. É sobre estudar de forma inteligente, não apenas estudar mais. Olha, a gente percorreu um caminho bem estruturado, né? Transformamos uma lei que parece complexa em um mapa bem claro, com as áreas mais importantes destacadas. A questão que fica agora é: por qual delas começar a jornada para aprovação?